Comecei limpando a pele dela, fazendo toda a higienização da pele, limpeza, e entrei com hidratante. Comecei a fazer a parte de hidratação. Utilizei um pincel Duo Fiber e espalhei o hidratante em todo o rosto. A pele dela é uma pele seca, então usei o hidratante com mais óleo na composição. Apliquei a base, uniformizando toda a pele. Tá? É importante que a base esteja no subtom correto para não ocorrer acinzentamento, tá bom? E eu vou com a esponjinha mesmo, porque ela já vai me dar um acabamento e já vou conseguir depositar produto ao mesmo tempo, tá bom? Conseguindo assim uma alta cobertura. Apliquei também um corretivo de iluminação nas áreas em que eu quero ressaltar os pontos do rosto. Então utilizei no nariz, abaixo dos olhos para dar aquela abertura no olhar, para dar aquele destaque. E vou esfumando também, tá? Já entro com a esponjinha direto. Comecei fazendo a selagem. Então eu selo abaixo dos olhos, tá? Faço a selagem aí com uma quantidade um pouco maior de pó, porque a gente usou corretivo, a gente já usou base. Então, para não correr de escorrer nada, tá bom? E aí, vou no nariz também. Agora eu vou começar a fazer o trabalho na sobrancelha dela. Eu apaguei a sobrancelha dela, porque eu queria uma sobrancelha mais arqueada um pouco. O que eu queria trazer com essa maquiagem é um olhar mais aberto. Então apaguei a sobrancelha dela, vim com corretivo para conseguir camuflar essa sobrancelha. Usei um corretivo um pouco mais alaranjado para eu conseguir essa camuflagem perfeita e entrei com a selagem para a gente compactar essas camadas aí. Então eu vou selando e aí já estou mostrando o novo desenho que eu fiz para a sobrancelha dela, tá bom? Então eu criei uma sobrancelha do zero para essa maquiagem, para conseguir o efeito que a gente queria. Entrei com corretivo nos olhos, para a gente começar a fazer a base de sombra. E aí eu entro já com a sombra, eu entrei com uma sombra na cor mostarda, porque eu quero uma maquiagem que contraste tons quentes com tons mais frios, vocês vão ver lá no final. Mudei o ângulo para vocês conseguirem enxergar melhor a maquiagem. E aí eu venho esfumando esse tom alaranjado, esse tom de mostarda. Vou subindo um pouco mais essa sombra e esfumando, tá? Esfuma com batidinhas porque a gente tá com um corretivo aí molhado. E aí eu entro já com o iluminador abaixo da sobrancelha, realmente pra gente dar esse destaque na sobrancelha, no olhar, deixar esse olhar bem marcante. Fica lindo esse efeito molhado, olha. E aí eu entro esfumando, tá, gente? Para não ficar aquela marcação entre a sombra e o iluminador. Importante, porque senão fica aquela marcação feia. E aí já entrei com um tom um pouquinho mais escuro, um pouquinho não, né, gente? Bem mais escuro, pra gente começar a marcar esse côncavo. Esse olho vai ser um olho mais marcante mesmo, tá? Com bastante brilho. Ela queria assunto. Então eu venho esfumando esse tom, mesclando com o tom mostarda que a gente utilizou. Esse tom é um tom um pouco mais frio, então eu já estou brincando com esse contraste de tons quentes e tons frios. Venho esfumando e depositando ao mesmo tempo para a gente conseguir um efeito bem bacana. Volto com o pincel do mostarda para dar acabamento nas bordas e fazer com que uma sombra entre dentro da outra, tá bom? Isso é o esfumado, é uma sombra entrando dentro da outra, tá? De uma forma bem esfumada. Então eu vou dando acabamento ali, entro esfumando e agora eu vou fazer um recorte. Esse corretivo que eu estou utilizando é o Kryolan e ele está diluído, tá bom? Eu diluí o Kryolan porque ele é um pouquinho mais seco, então a gente queria esse efeito de cut, né? Então eu precisava diluir para o pincel deslizar melhor, tá? Então eu vou fazendo ali o recorte dos olhos, tá? Se atentando bem para ficar bem simétrico os dois lados. É claro que um olho nunca é igual ao outro, mas a gente tenta o melhor possível. Dei acabamento com a esponjinha, volto com aquele pincel que eu utilizei anteriormente para fazer a junção também entre o corretivo e a sombra, para não ficar nenhuma marcação, fica bem esfumadinho, tá bom? Então eu vou esfumando aí, entrando o corretivo na sombra, deixando isso aí tudo bem esfumado.
Não filmou, mas eu apliquei uma sombra cintilante clarinha e agora vem a estrela da maquiagem, né, gente? Que é esse brilho, esse reflect, que vai dar esse efeito aí bem brilhoso, bem presente na maquiagem, deixando esse olhar bem marcante. Olha que lindo. Entrei agora com o delineador que eu utilizei, o líquido da Nath Capello. Ele é maravilhoso. E aí venho com um pincel esfumando o final do delineador, tá bom? Já apliquei cílios postiços e mudei agora de novo o ângulo para vocês conseguirem enxergar melhor. Agora eu entro com contorno em pó que eu utilizei, tá? Eu vou contornando todo o rosto, dando formato, porque o rosto tava só com um corretivo bem do próximo tom da pele dela. Então agora eu vou dando contraste nessa pele. Aplico iluminador também no nariz, no centro do rosto. E vem agora fazendo esfumado abaixo dos olhos. Utilizei aquele marrom que a gente usou lá em cima, tá bom? Para fazer esse esfumado, dar essa marcação nos olhos, que fica lindo, tá? O cílios ainda tá sem acabamento, gente. Depois precisa de passar uma máscara de cílios para você fazer a junção, tá? Dos cílios naturais com os cílios postiços. Então venho aí esfumando a sombra, tá bom? E fazendo bem a mescla da sombra com a pele, para também não ficar aquela marcação da sombra, gente. Não gravou a parte do batom, mas tá aí o resultado final dessa maquiagem. Ficou lindíssima, bem marcante. Conseguimos um novo olhar com essa sobrancelha mais arqueada. Gente, um beijo!